Você que não me conhece, né? Meu nome é Virgínia Coser, eu sou sobrevivente e especialista em narcisismo materno. Sou mãe da Yasmin, que sábado que vem completa 18 anos. Sou mãe da Ana Luísa, de 8 anos. Sou sobrevivente. Sou esposa, estudante de nutrição. Estou me formando em terapeuta Ayurveda e sou autora do curso Como Superar Mães Narcisistas. Todo o aprendizado que eu obtive, que quero muito compartilhar com vocês, recebi boa parte de uma mana de alma sobrevivente, a Cristal, que é uma das administradoras do grupo Flor de Lótus. Se você que vai assistir talvez essa live depois, né, esse webinar depois, e quiser entrar no grupo Flor de Lótus, é no Facebook, né, vou deixar o link na descrição, quem quiser participar. E a Cristal, que foi minha tutora, minha mentora da minha maternidade, que também, como muitas também, foi totalmente distorcida, né? Pela referência materna que a gente tem os parâmetros distorcidos em relação à maternidade. Então, foi ela quem me ajudou. Muita coisa eu busquei, muita coisa eu aprendi em terapia, muita coisa a gente se aprende errando, né? E esse despertamento ocorreu comigo e eu gostaria que também vocês tivessem esse despertamento, esse olhar diferenciado, porque nós olhamos com o olhar que nossa mãe teve sobre a perspectiva dela e sobre o olhar da sociedade, que também é deturpado, e a gente não tem dimensão de quanto que é deturpado. Não é fácil lidar com o nosso público, tá? Eu sei que nós temos aqui várias empatas, né? Mas dentro do nosso meio, que são sobreviventes, tem muita gente machucada, tem muita gente que não passou pelo processo de cura, tem muita gente que tem traços narcisistas, tem muita gente que é narcisista, que é sobrevivente e é narcisista também. E é muito difícil lidar com o público ao qual eu lido, que são eu e você, né? O nosso público, no geral, é um público difícil de lidar, porque tudo machuca, tudo magoa, tudo vira textão, tudo vira disputa de quem está certo e quem está errado. E é muito complicado lidar com o público machucado, porque você tem que ter muito cuidado. E por mais que você tenha cuidado, ainda assim as pessoas... você dá uma opinião diferente, que é o que eu vou mostrar, e vocês vão perceber que eu vou estar dando uma visão diferente da maternidade. E isso, para algumas, pode ser uma tremenda ofensa. E eu posso até virar inimiga aí de uma filha sobrevivente que simplesmente por eu ter uma visão diferente da maternidade. Isso também pode acontecer com pessoas que não são sobreviventes. O fato de você falar com o tema maternidade, já tem um monte de gente que já vem com 5 pedras para te jogar, porque todo mundo é dono da verdade, principalmente quem é mãe. Mãe não gosta de ser criticada, mãe não gosta de ser questionada, porque a gente vem de um sistema patriarcal de que mães não podem ser questionadas. Então, quando a gente vai lidar com o público no geral sobre maternidade, se você traz uma visão diferente, você recebe 3 pedras. Agora, lidar com esse assunto entre as filhas que são sobreviventes, que se sentem ameaçadas por tudo e por todos, porque muitas não passaram pelo processo de cura, elas vão estar com 10 pedras na mão para me tacar. Então, eu estou tentando abordar de um jeito simplista, de um jeito que não ative gatilhos emocionais nas pessoas, mas eu não posso deixar de falar a verdade, porque vocês e eu nós todas somos sobreviventes. Tá? Não dá para tampar o sol com a peneira e não dá para passar panos quentes, porque a verdade ela tem que ser dita, né? Senão, sem a verdade, a gente não consegue trabalhar nada. Então, talvez o que eu vá falar vai incomodar, é a minha visão, não sou a dona da verdade, não sou professora de educação, nem psicóloga eu sou. Eu sou terapeuta Ayurveda, ainda em formação. O meu curso é baseado no meu conhecimento, naquilo que eu aprendi, com a minha experiência, com os cursos que eu fiz, com todo o material que eu investi, dinheiro, e estudei, me qualifiquei para trazer o melhor para vocês. Se tratando do meu curso Como Superar Mães Narcisistas. Se tratando sobre esse olhar da maternidade, é o meu olhar como mãe, e 2 vezes mãe, aquilo que eu errei, aquilo que eu aprendi, é o que eu quero compartilhar com vocês, mas eu não sou dona e tutora da verdade. Tudo que eu vou falar para vocês é o que
tem sido bom para mim, tem surtido efeito e que surtiu efeito em outras pessoas que me acolheram e me ensinaram. Então, não é porque eu vou falar aqui é a verdade nua e crua, não. É aquilo que eu acho que vocês precisam ter uma visão diferenciada da maternidade, não ficar naquele quadradinho que diz que a sociedade diz que mães não erram e que mães dão sempre o melhor. Isso é uma mentira. Não é bem assim que funciona. E eu quero levar vocês ao questionamento. Não estou dizendo para você mudar algo se você achar que não tem que mudar. Não quero impor nada para você. Eu apenas quero fazer você se questionar. Eu quero sugestionar em você e incomodar você para ver a maternidade com outros olhos e por outros ângulos, e não só aquele quadradinho que a sociedade impôs para a gente. Eu vou ler algumas coisas, tá, gente? Algumas coisas eu vou ter que ler, porque eu não sou um microcomputador. E sim, somos afetadas psicologicamente e neuralmente. Essa semana eu ia gravar um vídeo falando sobre estresse tóxico precoce, que causa danos neurológicos na nossa cabeça, nós que passamos por traumas emocionais. É um vídeo que vai completar esse webinar quando eu for entrar no assunto sobre a educação à base da violência. Então, não consegui fazer porque eu realmente estava muito mal, com muita falta de ar. Parecia que estava morrendo, precisei de fazer inalação, porque peguei uma gripe muito forte. Mas saibam que nós ficamos com essa sequela, sim. Então, não sou um microcomputador, meu cérebro foi lesado, sim, mas isso não me deixa de pernas e pés atados para eu alcançar aí os meus voos, né? Isso não me impede, mas, claro, não sou um microcomputador. Você pode até fingir que está tudo bem, que é perfeita e que nada tem que ser mudado. Mas eu digo que tem muita sobrevivente que anos mais tarde vão entrar no grupo Flor de Lótus odiando suas mães. Quem são esses sobreviventes? Os sobreviventes de vocês que acham que são mães perfeitas, tá? Eu sei que aqui não tem, mas eu andei pesquisando e nos grupos e realmente tem mães que acham que são perfeitas. Isso acontece, tá, gente? Principalmente com as filhas sobreviventes que são mães de meia idade e que vieram já de uma geração muito mais à base de pancada do que a nossa geração de 70 e 80. Essas mães que são da década de 60, de 50, vieram de uma geração de muito mais violência. E elas vão reproduzir muito mais em suas filhas. E essas mães estão no grupo, sim. E elas têm traços narcisistas, se não são algumas narcisistas. E elas acham que elas são perfeitas e que não tem que ser mudado nada. Futuramente, essas filhas, elas vão entrar no grupo, esses filhos vão encontrar suas mães lá pedindo ajuda, porque eles também vão precisar de ajuda, porque em algum momento esses traços narcisistas vão afetar, se é que já não afetaram, e eles estão em busca de respostas. Já aconteceu, tá, gente, isso? Não é falácia, não. Já aconteceu de uma sobrevivente entrar no grupo com a mãe, buscando informações para essa mãe, porque teve uma avó narcisista. Ela descobriu o narcisismo para a mãe dela se tratar das feridas de meia-idade. E aí, para se afastarem, né, dessa avó que é narcisista. E aí, no percorrer desse caminho, ela descobriu que a mãe dela também é narcisista. E ela me chamou no chat para conversar e falou que estava muito chocado, que com a vivência dentro do grupo, ela descobriu que a mãe dela também é narcisista. Olha a situação. Então, sim, pode acontecer e é mais normal do que a gente pensa, tá? Então, o primeiro webinar hoje é ser mãe brilhante, é muito mais além do que não reproduzir traços narcisistas. Por que que eu trouxe essa pegada, né? De que a maternidade vai muito além de não reproduzir traços narcisistas. Porque quando você pergunta a sobreviventes o que elas acham, né, sobre a maternidade, o que precisam mudar, o que é ser mãe, e a resposta quase que unânime é: eu sou uma boa mãe porque eu não sou igual minha mãe narcisista. E ser mãe não é apenas,
tão somente não ser narcisista e não ter traços narcisistas. Ser mãe vai muito além disso. Então, engana-se quem pensa que eu vou cuidar muito bem do meu filho porque eu não sou igual a minha mãe narcisista. É um erro pensar assim. Você tem que partir desse princípio, mas esse princípio não é um todo. Não é porque você não é uma mãe igual a sua mãe narcisista que você será uma boa mãe, ou que você não vai deixar de faltar algo. Não é porque eu, Virgínia, tem traços narcisistas, mas não sou narcisista que serei uma boa mãe. Eu não sou também sou uma boa mãe porque eu não tenho traços narcisistas. É outro mito, é outra mentira. Porque todas nós temos traços narcisistas, todas. As que passaram pelo processo de cura vão ter um pouco menos, mas todas nós temos, isso é um mito, porque aprendemos por repetição. E aí temos que trabalhar esses traços. Quanto menos traços tivermos, mais saudáveis serão os nossos filhos. E aí eu queria entrar em um tema chamado, que eu chamo de ditadura materna, né? Nós vivemos uma sociedade onde, de modo muito velado e intrínseco, né, faz a gente acreditar que toda mulher nasceu para parir, que toda mulher nasceu para procriar, que toda mulher nasceu com uma única função de ter filhos. Ninguém chega para um cara que acabou de casar e bate nas costas dele e fala: e aí, meu chapa, quando é que você vai fazer um filho aí na sua mulher? Não, mas assim que você casa, pergunta: e aí? Quando você vai ter um filho? Quando você vai ficar grávida? Como se nós, mulher, tivéssemos só essa função na vida, que é de maternar, que é de ter filhos. Então, mulher não tem que ser somente para procriar e para ter filhos. Não, a mulher tem que fazer aquilo que ela quiser. Mas a sociedade quer impor isso de que a gente precisa ser mãe. E a gente cresce achando que a gente tem que ser mãe, com uma mãe narcisista que estragou a nossa infância, que distorceu a coisa mais pura, né, e mais linda que é uma maternidade, que é o ato de você maternar. Ela destroçou aquilo. E a sociedade impõe que a gente tem que ser mãe. E a gente fala: como serei mãe se eu não o básico que minha mãe deu? E muitas têm filhos, a maior parte, eu acredito, tem filhos antes de descobrir que sofreu uma lavagem cerebral, antes de descobrir que passou por toda essa infância traumatizante. E a gente tem filhos sem passar pelo processo de cura. A gente só descobre muito depois, normalmente em torno dos 25 a 40 anos, que eu vejo aí, é a faixa etária que mais se descobre. E nessa época a gente já tem filhos, né? E aí vai ter danos. Sem dúvida vai ter danos. Aí eu queria trazer algumas questões para a gente raciocinar, né? Você que é mãe e é filha sobrevivente. Por qual motivo que você foi mãe? Para sair da casa da sua mãe, narcisista, você foi mãe para casar e sair da casa dela? Você teve um filho não programado? Você teve um filho para segurar marido? O casamento estava lá por um fio e decidiu engravidar para ter um filho para salvar o casamento? Ou você teve um filho, de repente, para cobrir um vazio existencial, um vazio interior? Ou você talvez teve um filho para cuidar de alguém porque você não foi cuidado e você fica com uma coisa na sua cabeça de que, nossa, eu preciso cuidar de alguém para que essa pessoa fique bem cuidada e que não passe pelo que eu passei. Ou talvez você quis ter um filho para ter tudo que não recebeu. E aí, a grande questão de você querer ter um filho para dar tudo que não recebeu é um erro. Querer ter um filho para não dar o que teve é um erro. Mas querer ter um filho por querer ter um filho e dar tudo que não teve a ele é bom. Desde que não seja uma imposição. Nunca pude fazer aulas de balé, por exemplo, e obrigo minha filha a fazer aulas de balé porque eu vou dar a ela o que eu não tive. Não pode ser uma imposição. Mas você querer ter filho simplesmente pelo fato de querer dar a um ser aquilo que você não teve é um erro, porque você vai se frustrar. Quando a gente tem um filho, não querendo ter um filho sem
o motivo principal ser querer ter um filho, a gente vai passar puro, vai passar perrengue, vai se arrepender. Tem filhas de mães, né, de mães narcisistas no grupo, filhas sobreviventes, que falam, eu não quis ser mãe, mas eu fui. Então não é errado assumir isso para você, que você se arrependeu da sua maternidade. Porque muitas engravidaram para sair de casa, muitas engravidaram para preencher um vazio existencial, não sabiam nem quem eram, mas achavam que talvez tendo um filho iriam preencher. Não tinham noção muito da vida, né? Do que é ser mãe. E se arrependeram. E não é errado se arrepender. Na minha opinião, não é errado se arrepender de ter tido filhos. Porque muitas tiveram em momentos que a gente não tinha equilíbrio emocional de nada, estávamos no cativeiro e tudo que vivemos foi em forma de manipulação. Porém, tá feito, né? Tá feito, não tem como voltar atrás. Só tem duas opções. Ou você coloca seu filho para adoção, ou você faz além de fazer o seu melhor. Você dá o seu 100%, que é isso que seu filho merece, independente se foi uma gravidez desejada ou não, programada ou não, se foi uma gravidez para reatar um casamento, uma gravidez para sair da casa da mãe narcisista. Essa criança precisa de amor, essa criança precisa ser maternada, essa criança precisa de você e precisa de você 100%. Se você acha que não é capaz disso, sim, coloque para adoção. Eu digo por mim mesma. E tem alguns casos, infelizmente, né, que eu vejo filhas de mães narcisistas que são narcisistas, que expulsam filhas de casa por motivos tão banais. E eu pergunto, cadê o amor? É melhor, sim, se você não tem essa capacidade, é melhor colocar para adoção. Eu gostaria muito de ter sido doada, ter ficado no abrigo para não sofrer o que eu sofri. Melhor sofrer de estranhos do que sofrer pela própria mãe. Por isso é importante avaliar se você realmente vai ficar com esse pepino aí, esse abacaxi para descascar, que é a maternidade, ou se você vai colocar o seu filho para adoção. Repense. Por que você teve esse filho? Repense. E aí eu deixo a pergunta para você responder. Você não precisa me responder, você responde para você. Eu só quero te levar a raciocinar. Você realmente ama os seus filhos ou está somente honrando o seu compromisso de boa mãe diante da sociedade? Por conta desse discurso materno, né? Nós acabamos ficando reféns da sociedade de achar que nós temos que ser boa mãe, porque todas as mães são perfeitas, e a gente tem que prestar contas com a sociedade de que mãe boa a gente é. Será que a gente está só se ocupando em cuidar dos nossos filhos, talvez também, para honrar esse compromisso com a sociedade, ou porque realmente os amamos? E aí? E diante das pessoas que xingavam a gente, né, de sua louca, se não tiver filho, você vai pagar tudo que você está me fazendo. Ah, coitada da mãe da Virgínia, sofre porque ela é muito louca. Ou sua mãe te chamava de preguiçosa, ou as pessoas te chamavam de preguiçosa. E aí a gente cresce com medo, né, de ser criticado. Imagina, a sociedade já tem isso, né, de a mãe não receber crítica. Imagina a gente que já recebeu esses rótulos todos. Duplamente a gente tem medo da crítica. E aí a gente pode sim estar caindo nas garras de estar só cumprindo o nosso papel diante da sociedade. Será que você está disposta a abrir mão dos seus achismos e padrões? Está disposta a ver a maternidade por outros ângulos? A gente sabe que instinto materno não existe, né, gente? Isso aí a ciência já comprovou. A doutora Cássia tem vários vídeos falando que o instinto materno não existe. Então, a gente sabe que não existe instinto materno. Se não existe instinto materno, e se a gente não recebeu o amor das nossas mães, como que a gente sabe que a gente está amando realmente os nossos filhos? Quero levar você a pensar isso. Não tivemos amor, sabemos que narcisistas não amam. Se não tivermos amor,
e sabemos que elas não amam, que não tivemos esse amor? Será que a gente realmente está amando os nossos filhos? Não tem instinto materno. O amor maternal é uma falácia, é um mito. Não é porque você engravida que você vai vir Deus com um pote mágico, vai descer uma purpurina e vai falar, agora você ama. Não. O amor é uma crescente. Mas a gente só consegue amar se um dia a gente foi amado, se alguém nos ensinou a amar e a gente aprendeu. E aí você tá falando, nossa, né, Virgínia, não, eu sei o que eu sinto é amor. Será? Será que as migalhas de amor que você recebeu da sua mãe foram um bom padrão comparativo do que é o amor? Será que o que você recebeu até hoje do seu marido realmente é amor? Ou será que o seu padrão de comparação do que é amor está tão corrompido que você está num casamento onde alguém não te ama e você pensa que isso é amor? Será que todas as pessoas que te disseram que te amavam realmente te amavam? Ou a sua visão do que é o amor, ela é limitada? Será que a visão do que você pensa que é o amor é amor? Eu tenho certeza que 90% das filhas sobreviventes têm uma visão deturpada do que é o amor. Não tem como, gente. A gente deveria receber amor da nossa mãe. É a base, né? É o principal, é o amor da mãe. A gente não teve. Então, nossos padrões de quase tudo na nossa vida foram esculhambados, foram destroçados em virtude desse não amor. E aí eu fiz uma pesquisa lá no grupo Flor de Lótus, não sei quem é que participou, mas eu fiz algumas perguntas lá. E aí eu perguntei, né? O que vocês gostariam de mudar em vocês em relação à maternidade? O que vocês acham que erraram? E como que vive o seu filho? Seu filho tem algum problema, né? Ele é ansioso ou ele tem algum transtorno psiquiátrico? Ele é normal? Como que é isso? E assim, essa conta não está batendo. Porque 80% dessas mães disseram que elas amam demais. E esse amor demais é em forma de superproteção. E superproteção é uma coisa e ser controladora é outra, que eu vou separar depois para vocês. Certo, se 80% acredita que o erro é superproteger demais, é amar demais. E aí, quando você vê as respostas do que os filhos têm, é muita coisa. Esses filhos, a maioria estão ansiosos, baixa autoestima, insegurança, são medrosos, têm depressão, têm baixa autoestima, estão bem escangalhadinhos. Então, essa conta não bate, gente, não bate. Porque superproteção, ela não causa transtornos mentais nessas crianças. O máximo que pode causar é essa criança crescer imatura, né? Crescer uma criança imatura que não saiba lidar com as adversidades, porque foi muito superprotegida em amor. A soma não bate. Não bate. Tem uma coisa errada. E se você foi uma dessas pessoas que respondeu, eu trago algumas questões para você colocar aí para acertar essa conta, porque a conta realmente não está batendo. Não está. Tem alguma coisa errada aí nessas respostas. A primeira alternativa que eu acho é que as mães têm uma visão distorcida do amor, têm traços narcisistas, reproduzem esses traços narcisistas, não têm conhecimento, nem que tem a visão distorcida do amor e nem que tem traços narcisistas. Mas sabem que o problema não é a superproteção, mas elas não querem receber críticas lá no grupo, nem da Virgínia, e elas têm um pavor imenso de serem apontadas como narcisistas também. Uma segunda opção para essa conta que não bate são as mães que têm uma visão distorcida do que é o amor, não têm consciência disso, tá? São inseguras, ansiosas, têm baixa autoestima, são medrosas, e os filhos aprendem isso por repetição. Talvez elas tenham uma visão limitada do que é o amor, mas assim amam, mas são inseguras, ansiosas, têm baixa autoestima, medrosas,
E aí os filhos vão aprender esses padrões por repetição. Uma terceira opção para essa conta que não bate, que tem mães que realmente amam, são inseguras, ansiosas, têm a mesma coisa, e não amam, realmente não amam. Existem aquelas que amam, que têm a visão distorcida, ainda assim amam, e tem aquelas que não amam porque não souberam amar. E é difícil amar quando a gente não sabe amar. E aí esses filhos vão fazer o mesmo procedimento de repetição, porque elas também são inseguras, ansiosas, e a criança aprende por padrão de repetição, não tem jeito. Se você for ansiosa ou tiver muito medo, for uma pessoa medrosa, se você for atravessar a rua e você, sei lá, ficar ansiosa, seu filho vai perceber no seu olhar, na sua mão gelada, e ele vai aprender por repetição. Outra opção é que tem mães sobreviventes que são narcisistas, e são muitas, tá? Eu diria que 3% das filhas sobreviventes são narcisistas. Se no grupo, né, Flor de Lótus tem 2.000, 60 dessas são narcisistas. Infelizmente, não tem como esconder isso, tá, gente? A gente que trabalha com os grupos, e eu já tenho quase 2 anos trabalhando com os grupos, a gente percebe muito facilmente, a gente fica com uma coisa muito sutil de percepção pelos padrões de comportamento que a gente assistiu, né, durante esse tempo, de pessoas narcisistas via internet, via Facebook. E eu sou fotógrafa, e eu tenho uma percepção muito sutil de fotos, porque a foto, a fotografia, ela não registra só um momento, ela registra emoções. E eu consigo perceber as emoções das pessoas nas fotos. E a gente seleciona quem entra no grupo. Às vezes a gente está muito corrida, não dá tempo de selecionar. A gente faz uma investigação para ver se não é uma mãe narcisista, né? De repente uma publicação ali falando que toda mãe erra mesmo, né? Publicações desse cunho, mas às vezes não dá tempo, tá? E pessoas também que são filhos sobreviventes, mas que têm uma ideologia de muita raiva, de muita violência, que são contra um grupo determinado de pessoas, que demonstram essa violência na timeline, essas pessoas elas não entram no grupo. Quando a gente não consegue filtrar, a gente libera, mas a gente bate o olho e a gente comenta no nosso grupo de administradoras. Essa daqui a gente só vai esperar, porque a gente sabe que é uma narcisista. É incrível como todas as vezes que a gente bate o olho, é batata. A gente só espera, dá um tempo, a gente não tem bola de cristal, então a gente não pode ter certeza só de ver uma foto ou uma frase dessa pessoa no perfil. Mas depois que essa pessoa entra, ela começa a interagir de forma muito imperativa, muito dona da verdade, mas de forma sutil ela não quebra as regras. E em determinado momento, ela quebra as regras e aí ela é banida. E aí vai me perseguir. Se você olhar no Flor de Lótus, na minha página, ou na minha página Virginia Cose, tem gente esculhambando. Eu já ganhei 1 milhão de filhas de mães narcisistas que são narcisistas e me perseguem porque foram banidas, por não concordarem que agiram fora das regras. E aí elas perseguem mesmo, já te passei por cada perrengue, que eu vou te falar uma coisa para você, eu só não desisti de grupo porque eu sei que é o único lugar que as pessoas têm para desabafar. Por isso que eu não desisti, mas só por conta de banimento. E é batata, a gente bate o olho, principalmente a Emanuela, que é uma das nossas administradoras, ela percebe muito a questão da energia da pessoa. E às vezes a gente joga umas iscas no grupo também, para gerar debate. E aí, nesse debate, essas narcisistas, elas se rebelam e são banidas, tá? Então, a gente faz uma filtragem. Às vezes, a energia está muito pesada do grupo. A gente lança uma bomba propositalmente para que elas ponham suas asinhas de fora e sejam banidas. Que toda a maldade delas fique bem longe. Não tem conserto para essa mãe. Se é filha de mãe narcisista e a mãe, não tem conserto. Eu não vou poder salvar os filhos dela, então eu quero que ela se exploda para lá, eu não vou ajudar e eu quero ela bem longe de mim. Com pessoas que têm traços narcisistas, e são muitas, tá?
Eu tenho traços narcisistas até hoje, todas nós temos. Porém, umas têm mais, né? E outras têm menos. E quando essas pessoas têm muitos traços narcisistas, estão nos grupos, elas ficam suscetíveis também a serem banidas se forem contra as regras. Talvez algumas não são narcisistas, mas têm traços narcisistas e elas acabam, sim, sendo banidas por terem esses traços, né? E colocarem isso de forma que a gente veja, né, quebrando as regras. Então, eu queria deixar bem claro para vocês que sim, filhos de mães narcisistas podem ser narcisistas e podem ter traços narcisistas.